Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Saiu uma pesquisa que diz que quase 90% dos moradores de favela do Rio apoiam a operação contra o CV. Então, cara, o oráculo Andrei Roman se pronunciou. Mentira, né? O instituto dele fez uma pesquisa e, cara, muito interessante. Instituto bom, hein? Atlas Intel, a gente sempre, paga pau, porque realmente os caras têm metodologia muito diferenciada e resultados que únicos. São mais realistas também. Mais realistas, pois é. Então, cara, o headliner é sobre a quantidade de moradores de favela que apoiam, mas tem muita coisa interessante. Tem sobre o Brasil, tem sobre a cidade do Rio de Janeiro. E na pesquisa inteira ainda tem a abertura demográfica, né? Então você vê por idade, por gênero e tal. Tá bem completinho. Melzinho. Então, vamos lá. Começando aqui com o que o Andrei Roman falou. No Brasil, como um todo, você aprova ou desaprova dessa operação? E você vê, 55% dos brasileiros aprovam. E versus 42%. Então, se isso aqui fosse o resultado de uma eleição, cara, seria uma humilhação você ganhar essa eleição por 13 pontos. É ultramajoritário, né? A gente sempre fala, cara, quantas coisas no mundo não são 51 a 49 hoje? Por que pareça poucas, né? Tudo é muito divisivo, polarizante, de uma forma muito simétrica. E aí quando você fala, não, cara, eu subi no morro, invadi um morro, matei 120 caras e prendi 100. E aí você tem uma vantagem assim, pois é, nacional, né? E aí você vê, na cidade do Rio de Janeiro, 62% a favor e 34% contra. Então, literalmente, cara, 2/3 a favor e 1/3 contra. Então, é ainda mais pronunciado pra você ver como que... É o que a gente já falou várias vezes, cara. Pelo Carioca, se desse pra eleger o Gengis Khan, eu elegeria o Gengis Khan, cara. Pior que tu fala mais de um comentário ano. há mais de um ano. O tema recorrente desse canal, que é, cara, pegue um Uber no Rio de Janeiro e só levanta a bola assim. E a segurança, hein? E aí deixa o cara, meu irmão, tapa os ouvidos, porque vem bomba aí, né? Vem bomba, pois é. E aí, depois começa a parte de moradores de favela e tal, e aí eu acho que já vale para abrir a pesquisa em si. Então, nessa pesquisa é só sobre o Rio de Janeiro, tá? Então, população adulta da cidade do Rio de Janeiro. Tem aqui o perfil demográfico, deve ser bem parecido com o da cidade do Rio, né? Pelo que a gente conhece, bem por alto, o Rio, ele de fato é um lugar mais feminino hoje em dia, porque muitos homens emigraram. O Rio, ele é mais escolarizado do que a média do Brasil, então tem mais gente em ensino superior. E com relação à distribuição... É mais velho também, né? Mais velho, exato, igual aqui. Melhor renda. E com relação à distribuição das zonas da cidade, eu acho que isso aqui é mais ou menos a percentual de pessoas... A Zona Norte, de fato, é a maior zona da cidade, o Centro é a menor em termos de moradores, então me parece bem representativo. Enfim, vamos ir com a primeira, né? Primeiro, você tem conhecimento? Pasmem, 99,4% diz que sim, né? Então, isso é literalmente a única coisa que se fala na cidade nos últimos 3 dias. Se no Brasil inteiro é o principal assunto, imagina aqui. Meu irmão, é loucura. Na rua só se fala sobre isso. E meio que parece toda a cidade, sei lá, o clima deu uma mudada. Deu uma mudada, mano. Deu uma mudada. Mais, acho que tem um ar de gravidade rolando. Assim. E é isso, né? Novos Clássicos Show. Esse é o 4º dia de matéria de segurança pública. Amanhã vai ter mais. A gente não consegue falar de outra coisa, né? É a única notícia relevante acontecendo, cara. Eu tô operação do Cláudio Castro Brain, mano. Eu tô também. Só consigo pensar nisso. Mas enfim. E aí, com relação ao nível de conhecimento, todo mundo conhece a parada. Todo mundo gabarito. Você aprova ou desaprova? De novo, 62% a favor, 34% contra. Foi o número que a gente viu no Twitter. Ultramajoritário, né? Tipo, a tendência que você vai observar, né? Não dando spoiler, porque já comentamos sobre isso. Mas quanto mais no epicentro da coisa você vai chegando, mais aprovado é. Sim. Né? Quanto Brasil é majoritário, Rio, ultramajoritário. Favela. Na favela do Rio. Aí, meu irmão. Pois é. Mas então, vamos pro... Você vê aqui. Aprovação por cruzamentos demográficos. Então, primeiro, homem versus mulher. Homem é 68%, mulher é 56%. Então, homem, de fato, costuma ser mais... tem política mais agressiva. Isso é normal. Então, sei lá, pena de morte, endurecer pena, via de regra, o homem apoia mais. E, cara, quase 70% dos homens aprovam, só 1/4 dos homens desaprovam. Então, ó, se você é um dos homens do Rio e desaprova, vai no endócrino. Eu acho que tem alguma coisa errada. Ou não fala isso na hora de concorrer, hein? Não fala disso. Tem entre mulheres, 56% das mulheres aprovam e só 40% desaprovam, então mesmo assim é majoritário. Com relação à idade, você vê aqui... Não tem grande... Tem, né? Que quem é mais velho aprova um pouco menos. Então, peraí. Nos 60 ou 70 é muito menos, pô. Peraí, deixa eu... Eita, bicho. Que isso? Ih, rapaz, tô bagunçando tudo aqui.
Quem sabe faz ao vivo aqui. Pra quem não sabe... Exato. Pra quem elogia o roteiro... Pra quem elogia o roteiro, tá vendo o roteiro sendo feito ao vivo aqui. Exato. É isso. 16 a 24 anos, 25 a 34 e 35 a 44. Então, todo mundo que tem menos de 45 anos apoia com a taxa de 65%, mais ou menos. Tá vendo? Aham. E, agora, pra quem tem mais de 45 já começa a diminuir, que tem mais de 60 diminui mais ainda. Então, se você é mais velho, você tende a apoiar menos a operação. Quanto mais velho, mais você tende a desaprovar a operação. A partir dos 45. É. Ou seja, isso pode ter múltiplos fatores. O que eu acho que é? As pessoas mais velhas tendem a acompanhar a mídia mais tradicional, que nessa operação a Globo até tá fazendo uma cobertura bem a favor, eu diria. Mais do que eu esperaria, sabe? Com certeza. A Globo não tá sendo muito de esquerda cobrindo essa operação, mas eu acho que quem é mais velho... Cara, vamos lá. Eu acho que é o cara que votou no Brizola, cara. É É o cara isso, que eu teve pelo menos a chance, ou vivenciou os debates daquele tempo. Aí eu não tô falando Brizola, não tô espantalhando, não. Mas nos anos 80 no Rio se debatia muito o tipo de operação, e inclusive, né, quando a esquerda critica, faz muito esse tipo de paralelo. É que antigamente, com outro contexto de tráfico de droga, a polícia muitas vezes tinha práticas abusivas, subia, etc., esculachava, matava. Uma operação de tráfico era muito menor, né? Não tinha controle efetivo do Estado. Eu acho que o cara, ele lembra. Ele lembra, Porque então. esse é o cara que tinha uns 20 anos, 25 anos nessa época. Cara, enfim, de pessoas da minha família que eu conheço que estão nessa faixa etária aqui, a pessoa sabe que tá bizarro a situação de segurança pública no Rio. Mas ela tá acostumada com o Rio de Janeiro como ele era antigamente, que era um lugar mais tranquilo, sabe? Não é que o Rio, em algum momento, tenha sido a Suíça em termos de segurança, nunca foi. Mas hoje tá especialmente ruim. Tempo do Império? Acho que não. Mas eu acho que é um pouco de nostalgia. E aí, cara, com relação a destaque pra quem é mais novo, em termos de aprovação, quem é mais novo tá só em 65%, mas desaprovação tá mais baixa. Então tem muita gente não sei Não no mais sabe, novo. né? Então eu não sei se a pessoa é nova, ela não tem confiança de falar, ou se é aquele minoria silenciosa que o cara... Pô, eu sou a favor, mas se eu falar, meus amigos da UERJ, sabe como é, né? Exato. Enfim. Isso é um excelente ponto. E é interessante até que a Atlas Intel poderia ajustar, né, esse não sei. Não sei. Mas não sei, mas talvez Também não conseguisse pra gente conseguir. É. Que esse que é meio que um dos diferenciais dele, né? Pra gente entender. Porque é possível, cara, que quanto mais novo, quer dizer, que a faixa etária mais nova seja que aprova, assim, por esmagadora maioria. Pois é. É a que menos desaprova, né? Então. Sim, isso já tem um significado. Porque é isso, cara. Se você tem 24 anos, a gente tem 26. Você só viveu o Rio de Janeiro caótico demais de violência. E nos últimos anos piorando muito. Então a sua juventude sendo prejudicada por causa da violência. A gente tá no recorte no próximo já, mas bem no início, né? Então, eu lembro de vivenciar a parada da UPP com alguma esperança. Inclusive se falava na cidade na época de geração UPP. Que é a geração que ia ser criada já nos... Lembra disso? Que aí vai ter escola, Flávio Canto, projeto de judô, papapá. Era maneiro mesmo. Ike Batista porrando, despoluindo Baía de Guanabara, Lagoa Rodrigo de Freitas, Hotel Glória. Hotel Glória, tá parado até hoje. Vários museus da imagem do som na Orla de Copacabana nunca foi construído. Reforma do Teatro Vila Lobos também nunca terminou, enfim. Muitos sonhos que não foram pra frente naquela época e na verdade a cidade piorou pra caralho em relação a 2014. Tem alguns poucos bons legados no centro, mas via de regra foi pra cacete. Zona Norte, esquece. Pois é, enfim. Com relação a nível educacional, você vê aqui, o ensino fundamental é quem mais aprova e o ensino superior é o único que desaprova. Por que será, né? Por que será? É isso, é porque a galera do ensino superior... E aí já casa com esse aqui da renda, né? Que é o seguinte... Eu vou até diminuir um pouquinho pra conseguir caber o negócio da renda inteiro. Ó, a pessoa ganha até 2 mil, ela aprova em 82%. Entre 2 e 3 mil, 81,7%. Ou seja, aí tem a população mais pobre do Rio de Janeiro, é um apoio assim, cara, sabe? Insano. Aí entre 3 e 5 mil já é 60%. 5 e 10, 53. Acima de 10 mil, mais pessoas desaprovam do que aprova. E aí eu preciso comentar sobre como o Pedro Doria se sentiu constrangido por todo tipo de gente, né? Que cagou na cabeça daquele vídeo ridículo dele. A gente cagou também, caso não tenha visto o episódio de anteontem. Ele falou que ele não ia mudar de opinião, porque opinião popular não tem nada a ver com estar certo e errado. Achei já uma premissa perigosa para você assumir assim com tanta convicção. Sim. E aí, em segundo lugar, ele falou: eu tive acesso a uma pesquisa aqui, que não é pública, secreta, feita por um grupo político, e ele afirmou categoricamente que quanto mais rico, mais aprovava. E ele disse que era de novo uma briga de rico contra o pobre,
que é o carioca, cabeça fechada, que odeia pobre, que odeia negros e etc. Só desmentindo o Pedro Doria ao vivo, tá? Só precisava fazer isso, assim. Ainda não me desceu a parada. Porque ele só tava mentindo, né? Mentindo, cara. Ele citou uma informação que não existe, provavelmente. E se existe, que merda de estudo de pesquisa, né? Porque o melhor estudo de pesquisa deu exatamente o oposto. Então, e por margem muito larga. Né? Bela fonte, assim, parabéns e tal. Que merda de jornalismo. E aí você vê, região também, a Zona Sul é a única zona que é mais parelho. Ah, não, mentira, o centro também desaprova, né? Mas deve ser porque o morador do centro é tipo quem mora na Lapa, Santa Teresa e tal. Que a galera mais de esquerda, enfim. Só quem é da cidade vai entender. Mas o fato é, o centro é a menor zona, a gente viu no começo. Temos de número de pessoas que moram. E a Zona Sul das grandes é a única que é mais parelha. E mesmo assim, mais aprovação do que desaprovação. Aí na Zona Norte, que é a mais afetada, de novo, aprovação, cara, gigantesca. Exato. E na Zona Oeste e na Barra da Tijuca também, gigante. E esse aqui é o principal, né? Morador de favela. Esse aqui é, cara, fatal. Pra você pegar... Pedro Doria chorando no banho hoje. Sim, cara. Isso aqui desmente tudo que esse setor mais progressista e demagógico da esquerda falou. É tipo, ah não, os moradores na favela, caraca, na verdade eles apoiam o tráfico. Apoiam? Apoiam? Claramente não apoiam. Cara, né? E eu acho isso impressionante porque tem todo um esforço cultural, ó, aqui, ó, de muitos e muitos anos, cara. Globo bombando filme pra solidarizar, humanizar, exigir compaixão, respeito, integrar o traficante à sociedade. Isso acontece assim pelas mais diversas vias, enredo de novela. É filme, é as histórias contadas, é a cobertura jornalística. De todas as formas, cara, meio que o senso... o senso... Eu não diria, não é o senso comum, né? Porque assim, a opinião formal da mídia é que, cara, tem que tratar com amor. E o cara que mais consome hoje em dia, mídia tradicional, é o morador de favela. É o cara com baixa renda, classe C e D. E mesmo assim, cara, que trabalho mal executado. Não mudou a opinião de ninguém, cara. Sim, pois é. Então, cara, 87% é literalmente só 1 em cada 8 pessoas que moram na favela são contra a operação, entendeu? 1 a cada 8. Que eu imagino que uma boa parte dessas pessoas que são contra a operação talvez tenham familiares envolvidos, esse tipo de coisa, entendeu? Mas, cara, mano, isso aqui é uma taxa de aprovação que você não vê, cara. Nada nunca foi tão unânime assim. Né? Pois é. Então, cara, se você liga pra opinião do morador de favela, você deveria ser a favor da operação e querer mais. E com relação ao voto político, você vê aqui, voto para presidente no segundo turno. Que isso, cara? Jair Bolsonaro, 99,8%. Caralho. O que é surreal, né? Pra você ver, por que será que nego votou no Bolsonaro? Foi por causa de anistia, sabe? Foi por causa de essas preocupações bobas aí que a família Bolsonaro e o campo político Bolsonaro tem? Não, foi pra matar bandido. E aí você tem um negócio de matar bandido, 99,8% das pessoas que votaram no Bolsonaro são a favor. Quem votou branco, nulo ou não sabe também, muito mais a favor da operação, mas em níveis estratosféricos. De novo, 88% ou 72%. Eu tô chocado com essa aí, cara. E mesmo quem votou no Lula, cara, 18% é a favor, entendeu? Caralho, que doideira, hein? Esse Bolsonaro aí, unânime, é sacanagem, cara. Pois é, cara. Pois é, que doideira isso, hein? O mais importante, cara, o mais interessante que eu acho que a gente, no último episódio, tava falando sobre a baliza direita e esquerda e como você meio que tem... Você usa esse sistema e você acaba se enganando através dele, né? Não é só jogar o centro, é parecer mais moderado. O centro, ele é confuso. Tipo, ninguém hoje em dia não tem preferências. Sabe? Todo mundo tem informação suficiente para ter preferências, alinhamentos, etc. O cara que tá no meio é o cara que não tá representado ou ele não sabe. Ou ele não enxerga que ele vai ser plenamente entendido por nenhum dos dois campos. Não é que ele é de centro. É que ele tá confuso. A pauta dele tá solta. Ou ele tem uma combinação não ortodoxa de opiniões. Cara, mas isso aí é o hack. Tipo, hack para dominar o centro político, né? É isso. Exato, é uma pauta que vai te dar literalmente 100% da direita, 88% dos votos brancos e nulos, 72% das pessoas que não votaram, e ainda vai te dar de quebra 18% dos petistas, né? Que tá é aí uma pauta também, que é só no Rio de Janeiro, cara. Porque o petista carioca, ele é o petista ideológico, né? Ele é o petista de alta renda, escolarizado, etc. Ele não é o petista que depende sertanejo. do Bolsa Família e tal, né? Ele não é o petista sertanejo, ele é o petista urbano, né? Metropolitano. Sim. E, cara, você mesmo assim pegar um quarto. Pois é. Enfim, isso, cara. Como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo na área de segurança pública? O Cláudio Castro foi para 36%, e de ótimo bom, que é bizarro, né?
Porque antes ele tava muito mal avaliado. O Eduardo Paes é o que tem menos ótimo bom, mas também é o que tem menos ruim péssimo. E o Lula também aqui tá ruinzinho, tá atrás do Cláudio Castro. É bem ruim pro Lula. Bem fraco, né? Porque o Cláudio Castro era tido como um desastre antes disso. Quem é fã do canal sabe, mano. A gente nunca foi fã do Cláudio Castro. Nunca pagamos o pau pro Cláudio. Ainda não estamos, tá? Mas a gente falou, cara, é isso. Se tivesse sido uma dessa de 6 em 6 meses, era Cláudio Castro rei carioca, rei fluminense e tal. Pois é, enfim, por idade aqui é tão complexo, eu acho que nem vale a pena. Nos últimos 3 meses, você testemunhou algum crime ou incidente de segurança pública? Aí você vê. 57% dos cariocas dizem que sim, 42% dizem que não. Incidente de segurança pública é tipo roubo de... quais crimes, né? Roubo de celular, tiroteio, roubo à mão armada, tráfico de drogas, roubo de carro, vandalismo ou dano ao patrimônio público, roubo de carga ou brutalidade policial. Você testemunhou algum nos últimos 6 meses? 3 meses? Cara, não... Cara, teve uma vez que em frente aqui ao escritório, a galera tava gritando Ladrão, com um maluco que tava roubando o celular, e depois a polícia tava dando uma dura nele. Eu sempre vejo gente parada pela polícia, né? É. O tempo inteiro, então eu vi. Mais pra frente vai deixar bem claro a parada, que é tipo... se você muda seus hábitos por causa disso, né? E aí... tá. Enfim, e aí... Vamos lá. Só de curiosidade, vamos ver aqui a pessoa... Esse aqui por renda talvez seja interessante, né? Então, se vocês presenciaram algum crime, as pessoas mais ricas presenciam menos, só os mais pobres também presenciam menos, né? Curioso. Aparentemente... É o mal da classe média. É o mal média. mais da classe média, assim, né? Faz sentido um pouco, hein? Com relação à região, também... Eu acho que isso aqui é bem influenciado ideologicamente, né? Porque, cara, o cara que mora no centro falar que ele não viu incidente de segurança pública não faz sentido. O centro do Rio de Janeiro é bem perigoso. É porque eu ia falar, cara, percepção, né? O cara, ele acessar a memória dele nos últimos 3 meses não é tão trivial, assim. Tipo, eu acho que pra mim é uma pergunta de baixa confiabilidade, mas... Pois é. Você evita determinadas áreas de sua cidade devido a preocupações com a criminalidade. Porra, pelo amor de Deus, né? Meu irmão. Se você somar 78 com 16... Dá o quê? 88, 94. 94% dos cariocas evitam determinadas áreas da cidade devido a preocupações com criminalidade. Eu posso falar que eu evito frequentemente. Pô, pelo amor de Deus, maluco. Pois é. Maluco aí, 6% de kamikaze, né? O cara do não nunca é insano, hein? Pois é. É tipo o cara que vai do Leblon pro Jardim Botânico. E olhe lá, hein? Pois é. Enfim. Próximo. Como você avalia o nível de criminalidade no Rio de Janeiro? 70% muito alto e 25% alto, ou seja, 95% alto. Sendo que 70% muito alto. Então, cara, é isso. Tá muito ruim. Tipo, se você tá no muito baixo é porque você é muito retardado. Não, tu é muito rico, cara. Cara, isso, mesmo cara. assim, cara. Jardim Pernambuco, cara. Só assim. se for. E Uber, e tipo, motorista pra lá, motorista pra cá. É a única chance. Tipo, todos os outros bairros têm problema de crime no Rio. Exato, até no Leblon, cara, você tem roubo, tem pivete, tem tudo. Total. Por isso que eu falei, cara, Jardim Pernambuco é depois da catraca, lá na parte alta do Leblon, etc. Aí beleza, tá? Mas, cara, essa pesquisa é muito importante. E tudo que tá acontecendo é muito importante. Mas ficou até triste, cara. Que imagina ser gringo e falar, Rio, pô, conheceu Rio. Rio is amazing. Rio de Janeiro. Ipanema, girl from Ipanema. Yes, samba e feijoada. E aí tu vê esse dado aí, pô, eu não iria não, cara. Eu não iria não, é meio triste isso. Sim, pois é. E aí, em termos de faixa de renda... Por religião teve alguma variação, cara? Na aprovação da invasão. É porque o Cláudio Castro é católico, isso foi meio que um tema... Ele é católico? Ele é cantor católico. Não é evangélico? Não, pô. Errei, não sabia. E aí, vamos lá. Você acha que nesse momento a criminalidade está melhorando ou piorando? 83% Como, enfim. Piorando. Isso é... A gente sempre fala, né? A gente sempre fala. E tem 5% de pessoas que cara, também. caíram da cama quando eram bebê, bateram na cabeça, assim. É a única explicação, cara. Talvez o cara esteja alguma parte muito específica da cidade que realmente tenha melhorado, assim. Que eu não sei qual é. Eu também não sei qual é, tá ligado? Mas... No seu dia a dia, você sente medo em sair de casa por conta da violência? Não, aí não. Sim, sinto medo, 81,4%. Isso é bizarro, tá? Mas tu sente? Cara, é aquilo, né? De noite, forte, né? De noite, eu não vou ficar andando na rua de noite, entendeu? Não, mas da sua rotina. Não tô perguntando se afeta a sua rotina. Na sua rotina, você sente medo? Cara, medo é uma palavra muito forte, entendeu? O medo é o assassino da espiritualidade. Eu não vou deixar. Aqui não. Pois é. Isso é bem engraçado, né? Então, aqui, na abertura por idade e gênero, as mulheres sentem mais medo do que dos homens, o que é perfeitamente razoável. E os mais velhos sentem mais medo também, né? O que também é perfeitamente razoável. Tipo, quem é mais vulnerável sente mais medo. Pasmem, mano.
Né? Tem algumas ocorrências bizarras, assim, envolvendo idoso. Ó. Aquela parte lá que tem mais velha, assim, tipo Ipanema, Copacabana, uns assaltos brutais, assim. Velho toma soco na cara, etc. É a maior maldade isso. E no dia da mega operação, você sentiu medo por conta da violência? Aí eu fiquei um pouco cagado esse dia mesmo. Cara, A gente me... aí. No dia da operação, o número oscilou pra baixo até. Não sei quão racional. Mas a parada é que oscilou também na margem demais, né? Oscilou tipo 1%, né? Vamos lá. A sua opinião, qual será o impacto dessa mega operação sobre a segurança pública no Rio de Janeiro? Muito positivo, 1/3 disse. Positivo, 20% diz. Aí, impacto muito negativo foi 17%, e pouco ou nenhum impacto 15%, e negativo 10%. Ou seja, se eu somar o impacto positivo e muito positivo, vai dar 55%. E se você somar o negativo ou muito negativo, vai dar 26%. Então, cara, 55 versus 26 é destruição, em termos políticos, assim. Em massa. Vamos lá. Como você avalia o nível de violência empregado na mega operação, empregado pelos policiais na mega operação terça-feira? 62% diz que foi adequado, 34% diz que foi excessivo. Tinha que ter operação, né? Tinha que ter aquela, né? Foi baixo, foi subdimensionado. É verdade. Acho que ia ser surpreendente aí. Eu acho que seria interessante se tivesse também, né? Que é tipo o cara que 120, o cara que achou pouco 120. Esse cara existe, tá? Esse cara existe. Ele tem... Foi o que a gente falou, se você um dia você vier pro Rio, conversa com o motorista de Uber e tal. Cara, qualquer cara que trabalha no trânsito, eu não sei o que acontece, entendeu? Pode ser taxista também. Se por acaso eu conseguir arrumar um motorista de ônibus, mesma coisa. Da barca, sei lá. Então o cara vai te falar, mano... Motorista do VLT, tá ligado? O cara que dirige o bondinho em Santa Teresa. Trem também, mano. Trem, metrô. Todos os caras que trabalham com meio de locomoção vão te falar. Sim. Aqui pergunta se o número de mortes de mais de 120 foi uma questão puramente de resolver o crime ou foi ganho político. De novo, a maioria das pessoas acha que foi mais crime do que política, entendeu? O que é óbvio, né? Tipo, a ideia de que você fazer uma chacina vai te dar ganhos políticos, eu acho que o Brasil ainda não tá aí, ainda. Acho que nunca foi por aí, assim. Sei lá, cara, a última vez que... É porque a parada não foi chacina, né? Foi operação. Sim. Mas a gente debateu isso vastamente. Eu fico pensando, quando Canudos foi destruído, o pessoal comemorou tremendamente no Rio de Janeiro. Isso foi 100 anos atrás, né? Foi, mas... A galera bem mais dura. Pra mim foi ontem. Uau. Enfim. Você considera que o grupo de 117 pessoas mortas pela polícia é melhor descrito como criminoso ou vítima? Aí, 2/3 falam que são criminosos. 27% falam que são, ao mesmo tempo, criminosos e vítimas. E os 3% da galera que... Aqui, ó. Bateu a cabeça. Dormia no são beliche. Só vítimas, né? Irmão mais novo embaixo, em cima, caiu de cima do beliche, cara. Exato. E aí hoje tá aí, respondendo bobeira na pesquisa da Atlas Intel. Você é a favor de mais operações como essa? 62%. Cara. Sim! Por favor, mais operações! Mais! Não, não precisa demais, cara, mas é tão reconfortante isso, cara. Sabe, finalmente tá ao lado da maioria, assim, uma maioria sólida. Pois sabe, o povo poder bradar junto. Cláudio Castro, mais um, sabe? Pois é. E essa abertura aqui é muito parecida com a do a favor ou contra. Então você vê, quem é mais pobre é muito a favor. A classe média é um pouquinho menos a favor. E só quem é rico é tipo... Ai, não tem que ter mais operação, babá. E mesmo assim, cara, uma parte muito considerável de quem ganha mais de 10 mil reais mesmo a favor, né? Demais, sabe? Porque esses caras também são vítimas da violência. A gente já falou, cara. Eu teria interesse, cara, se acontecesse uma coisa parecida em São Paulo. Porque no Rio, o cara rico, ele tá... A gente já falou sobre isso. Violência é muito mais segregada no Rio de Janeiro. Então, ser rico no Rio implica basicamente... Cara, você é intocável, a não ser muitas excepcionalidades, assim, né? Tipo, quando for te atingir, vai ser, tipo, provavelmente um furto, tá ligado? Coisa parecida, assim. Tipo, um idoso vai ser assaltado na rua. Mas é raro, mesmo assim é muito raro. Enquanto que em São Paulo, cara, a violência parece muito mais homogeneamente distribuída. Eu queria saber se isso impacta a opinião do rico. Tá? Mas, por outro lado, o rico paulista, ele é menos confiante nas crenças, entendeu? Ele tem esse negócio de... Ai, não, pô, se eu falar que eu sou a favor de matar, porra, 150 bandidos, o que os meus amigos vão achar de mim, sabe? Enquanto o carioca é mais, tipo... tem que matar mesmo! Entendi. Sabe? Entendi. Ok. Você não acha? Eu acho, sim, é verdade. Mas de qualquer... Pô, não é possível, entendeu? Cara, a gente tava lá em São Paulo agora, todo mundo reclamando de roubo de casa. Isso tem impacto, não é possível. Tem. Eu também acho. Mas eu não sei, cara. Eu não subestime... Tô bearish no Paulista. Cara, não subestime o
sei lá, o ímpeto do paulista de só ser otário mesmo. Normativo, né? Assim, você é bitolado. Enfim. Um abraço, Quem tá, você... São Paulo. Adoro, Exato, a gente adoro ama a São cidade, Paulo. adoro paulistas. Quem você quer ser o principal responsável por cuidar da segurança pública? O governo do estado. Responsabilidade igual aos três governos. Governo federal e prefeitura do Rio. Estritamente, a segunda resposta é a certa, né? Mas quem pode botar para... Quem pode colocar um pouco de torque ali, de fato, é o governo do estado, né? Sim. Mas a resposta constitucionalista adequada é a segunda. Boa, doutor da lei. Larpando aqui. Você acredita que faltou articulação entre o governo estadual e o federal para a realização dessa mega operação? E aí foi quase mais ninguém visível. disse não. E aí, enfim, de quem disse sim, você pode botar a culpa ou no governo federal ou no estadual. E muito mais gente colocou no federal do que no estadual. Eu acho que o Cláudio Castro mandou bem politicamente nessa. Porque Sim. assim que ele tava fazendo a operação, ele já tava soltando os documentos dele pedindo o GLO pro Lula, pedindo blindado. O Lewandowski negando 3 vezes. Aí o Lewandowski todo velho, esfarrapado, falou: ai, sei lá o quê, mas veja bem, bababá, na verdade, nós julgamos que não era necessário e tal. Aí o governo federal ficou... Conta outra, cara. Pois é, conta outra, Lewandowski. Vamos lá. Na sua opinião, o governo federal deveria enviar veículos blindados para as operações realizadas pelo governo do Rio no contexto do emprego de uma GLO? De 70%. Sim. Deveria enviar blindados através de uma GLO. E 22%. Não deveria enviar blindados nem decretar uma GLO. Cara, se eu fosse o Lula, mano, eu ia ver essa porra e decretar uma merda, uma GLO, cara. 70% é a favor. Mas ele tá ligado, cara. Tinha uma. Cara, a gente foi o primeiro episódio, a gente comentou o primeiro episódio sobre. Da sequência aí da operação no Rio. É que tinha uma arapuca bonita pra esquerda. Boa parte caiu, em termos de arapuca política, né? Em termos de popularidade, democracia, etc. Eleição vindo no ano que vem. O Lula não caiu na arapuca. O Sidônio blindou ele. Ele não ganhou, né? Ele não capitalizou com a parada. Mas eu acho que ele também tomou um revés pequeno, honestamente. Assim. A parada agora é pro campo da direita construir essa imagem para o ano que vem. Sim. Mas o Lula não caiu de cara, não. Mas é isso, cara. Real, se eu fosse o Lula... Mas se eu fosse ele também, porra... Mano, já ele amanhã. O que você queria fazer mesmo? Exato. Porrada, entendeu? Porque nego de esquerda não vai deixar de votar no Lula por causa disso, cara. Mas nego do centro vai votar nele por causa disso. E a galera mais Bolsonaro talvez não vote no Lula, que é muito Bolsonaro. Acho que a mais de direita vai ficar menos... sei lá... Vai brilhar menos os olhos na hora de talvez votar num cara de direita. Se o Lula for mais responsa em segurança pública. E a gente viu, cara, que o cara que o Lula vai almejar, quando você vai ao campo da esquerda, é dele, cara. Drenou tudo e favoreceu tudo em favor do nome dele por aí 40, 50 anos já quase. Ele tem que brigar pelo centro. E aí, de novo, não é centro não é centro político. Exato, não é que o cara tem a ideologia perfeitamente equidistante. Não é isso. O cara só tá perdido. Exato. Ele não se sente representado. E aí a gente viu que uma das chaves para desbloquear a representatividade para esse cara é, surpreendentemente, operações policiais sejam muito violentas, entendeu? É isso que o cara quer. O cara que vota nulo, branco, indeciso, ele quer isso. Pois é. Ele é a favor, velho, disso. Então o Lula poderia capitalizar nisso. Pois é. E aí, sobre 1 minuto de silêncio por todas as vítimas da Operação do Rio, cara, 60% diz que foi inapropriado e só 30% diz que foi apropriado. Ou seja... Bolão. Pois é, cara, Boulos, cara, puta, eu não... Eu realmente não sou muito fã do Boulos, cara. Eu acho que... É Brimo, pô. Dá um desconto. Pô, tu vai mesmo puxar essa? Não. Ele tá mandando mal pra comunidade, mano. Tá mesmo, tá queimando a gente. O negócio pra mim é que o cara é muito, sei lá, cara, meio testosterona baixa, assim, sabe? Cara, eu acho que ele, sinceramente, cara, acho que ele armou a cama de gato pra ele em termos de trajetória, entendeu? Ele ter ascendido por vias pessoalísticas, assim, só comprometeu ele com muita coisa que jamais vai ser majoritário. E aí agora ele meio que não pode também desapegar disso, né? Muita gente fala, ele tem que fazer uma virada de chave pro PT pra poder assumir ali um caráter lulista e etc. Eu acho que o histórico fica. E ele não tem essa abertura também dentro dos quadros do PT. Então, vai ficar pra sempre mandando essas bolas fora. Só um detalhe, né? A pronúncia correta de bolos em árabe é bulos, né? Boa. The more you know. Só, the more you know aí, ó. Pois é. Com qual afirmação abaixo você concorda mais a respeito de quanto o tema da criminalidade influencia suas decisões de voto em eleições nacionais? Então, 50% diz que é importante, mas não é o único. E 44% diz que está entre os principais fatores que determinam o meu voto. Eu tô bem aqui, sabia? Tipo, segurança pública é basicamente o único fator que determina o meu voto, sabe? Se tivesse um cara que sei lá, mano, discordasse de tudo comigo, mas ele prometesse, tipo, cara,
Ao crime, cara. A gente vai fazer uma operação dessa de 2 em 2 semanas. De 2 em 2 semanas vai ter uma operação dessa. Vai ficar tipo, mano. Você é de qual partido, hã? PCO? PSTU, hã? Mano. Você tem entrada no pessoal. Tem. Mas eu achei engraçado também as hipóteses, né? Não tem a hipótese, pô, eu só ligo pra segurança pública, basicamente. Tipo, a mais você dura recai sobre é 44, né? Mas o tema da criminalidade é importante mostrar a relevância da pauta, né? Menos de 5% das pessoas só, né? Não acham que é tão importante assim. Na sua opinião, qual é o campo ideológico que possui as melhores propostas para combater a criminalidade? 50% diz a direita, tem 16% que diz nenhum e 6% diz centro. É isso, né? Tem 23% da população que tá meio tipo... Não gosto nem da esquerda nem da direita, sei lá o quê. Sabe? Quem for esperto, ano que vem... Mas a esquerda tá só com 22%. Isso que eu falei, cara. Eu tuitei isso, o cara falou, tá vindo... O Economengo, inclusive, abraço. Aí ele falou, cara, você tá falando isso baseado em porra nenhuma. Eu falei, cara, você que tá copando, entendeu? Copando, quem cara. Quem não abraçar a pauta de segurança pública não vai ser triturado, cara. Já era pra se eu fosse estrategista no PT, no PSB... sei lá, no PDT, já ia estar modulando, cara. Já ia estar meio que preparando o terreno para não ser destruído em 26. Porque é isso, eu ainda acho que é mais provável que o Lula ganhe, né? Hoje ainda, de qualquer jeito, independente dessa operação. Mas em todas as outras eleições, cara, é papo de massacre. Igual tem sido, né? De 2 em 2 anos a gente vê isso, então... Pois é, cara. Se eu fosse de esquerda, cara, gotta get those numbers up, mano. Porra, isso aí é horrível. Porra, 1/5 das pessoas acha que a esquerda é melhor pra segurança pública, cara. Sendo que metade da população é de esquerda, entendeu? Cadê os outros 30% que votaram na esquerda? Sabe? Exato, cara. E aí você vê até, e de novo reforçando o ponto que meio que não existe centro, né? Centro existe 6% do universo. Exato. E eu tenho até dúvida se esse cara entende o que é centro, ou se ele tá, tipo, só um cara de natureza moderada mesmo. Sabe, algumas pessoas são librianos, são pessoas de justa medida, entendeu? E os caras ficam, centro. Mas que é isso mesmo? Você quer Aécio Neves mesmo? Quem é Henrique Meirelles? Você quer chamar o Meirelles, mano? Sabe? Tu quer Simone Tebet? Você quer Simone Tebet? Não quer, cara. Ninguém quer. A sensação causada por essa foto aqui, né? Que era dos corpos expostos no meio da rua lá, né? E aí, 1/3 de defesa da sociedade e resposta legítima à criminalidade. 26, tristeza causa abandono do Estado. 16, justiça sendo feita. Só 12% falando violência excessiva e chacina, sabe? Cara, então... olhando com viés completamente neutro mesmo pra essa foto. Cara, você tá vendo uma foto na sequência de uns 40 corpos estirados no chão, assim. Né? É uma imagem forte, independente da sua opinião em relação à operação. A gente falou do ponto do cara que comemora e tal, mas eu não acho que essa é a opinião default do ser humano, assim. Sabe? A alma imortal do homem, ela não tá apontada, né, pra olhar pra 40 mortos e falar assim, porra. Eu não sei. Cara, eu acho que você olha pra 40... Eu acho que o default da alma do ser humano olha pra, tipo, corpos dos seus inimigos e fica tipo... Então, pra esse cara talvez faça sentido, entendeu? Mas eu imaginei que era uma parcela menor, né? Mas pelo visto, não, cara. As pessoas não têm o menor problema com isso. Só, tipo... Com matar os inimigos, Só né? não tem nenhum problema com isso no geral, assim. Né? Então, Pois é. The more you know. E é isso. Essa foi a pesquisa. Boa. Cara, só pra recapitular os pontos mais interessantes que foi aqui do começo. Vamos lá, primeiro. 2/3, basicamente, né, dos cariocas aprovam. Só 1/3 desaprova. E por renda, quanto mais rico, mais você tende a desaprovar. Quanto mais pobre, mais você tende a aprovar. E isso aqui, cara, tem que botar no livro, assim. Tem que botar no hall da fama das pesquisas, assim. All-time grades. Dados extraídos, né? Dados extraídos que, cara, 88% dos moradores de favela são a favor da operação, enquanto só 12% é contra. Cara, isso é... Cara, eu acho que a esquerda só... Mano... Um dos talking points contra, sabe, um dos argumentos mais comuns da esquerda contra esse tipo de operação foi demolido agora. A população da favela é contra, a população sofre muito. Eles sofrem com a operação, mas eles são a favor de qualquer maneira, cara. Porque eles sofrem muito mais com o tráfico, entendeu? Essa é a verdade. Eles gostam do traficante porque o traficante pagou uma vez o negócio pra avó. É um doce pro filho dele no dia de São Carlos São Damião. Isso não é verdade. E qualquer pessoa que conhece quem mora na favela, que não é bandido, sabe que isso não é verdade. Mano... Se você conhece alguém que mora na porra da favela, não é bandido, o cara não vai gostar dos bandidos, mano. O cara odeia, né? Mas isso é muito óbvio, tá ligado?
É, o cara que se deixa enganar é o cara que não vê, né? É o cara A verdade é isso, É né? o cara que tá acima dos 10 mil, mora na Zona Sul. Qual o nome daquele fera lá? Quanto mais você conhece uma coisa, mais conservador você tende a ser em Robert relação Strong. Exato, é a primeira lei de Strong. É. É isso, o cara que conhece traficante... Ele sabe que o Guess traficante- what? Ele sabe que o traficante é uma Exato. pessoa horrível. Agora, o cara que assistiu Carandiru no 3º ano do ensino médio na Escola Parque, ele tem uma posição mais amigável. E a vida é essa. Então, tudo bem, a gente tá na democracia pra votar. Mas aí você vai perdendo voto, entendeu? Mas você vai Que é perdendo mentira voto. e essa é uma ideia burra. Sabe? Pois é. E aí, na verdade, ainda tem o restinho daqui da população do Brasil também, né? Que não tava na pesquisa, que é... Com relação a aprovar ou desaprovar, o Brasil, como um todo, tem aqui... Nos moradores de favela, 80% aprovam. Então, as favelas do Rio, que foi quem literalmente vive isso mais diretamente, até aprova mais. E o restante da população é 51%. Então, isso é de quem não mora na favela, né? É. Então, se você fizer a média entre os dois, vai dar uma aprovação mais alta ainda, né? Que é essa aqui, que é do Brasil. 55% dos brasileiros são a favor e 42% é contra. Foi o que a gente falou. Cara, 13% de diferença. Isso aqui, se fosse uma eleição, era humilhação, Massacre, cara. massacre. Massacre. Foi maior do que o massacre que o Bolsonaro tomou, cara. Muito maior, pô. Bem maior. Foi maior que uma... 55 a 45? Que foi? Que o Bolsonaro deu um massacre de tipo 54 a 46 contra o Haddad. E ele perdeu agora pro Lula bem menos. Perdeu por 1,9 pontos. Enfim. E aí, a gente já falou a parada da favela dentro do Rio, né? Então, continuando. Como você avalia o nível de violência empregado pelos policiais na mega operação no Brasil? É 52 a 45, então os brasileiros são um pouquinho menos a favor da violência do que os cariocas. Mas mesmo assim, continua tendo um apoio muito grande, né? Mesmo assim. Você é a favor de mais operações como essa? A gente viu, no Rio é 2/3 a favor e 1/3 contra. E no Brasil inteiro é 55 versus 35, cara. Também, 20 pontos percentuais de diferença. Posso falar também? Notícia meio ruim pro Eduardo Paes. A gente nem mencionou ele no episódio, mas ele que tava construindo, né? Caminhando para uma eleição muito majoritária também aqui pro governo do estado do Rio. Vai ter que dar sequência a isso agora. Vai ter que provar que ele consegue dar sequência. Pois é. Porque ele não é esse cara. Ele tem uma percepção muito ruim também na questão de segurança pública. Pois a é. ver. E aí aqui no Brasil, o brasileiro é um pouquinho mais cínico com relação à operação, né? Então ele enxerga um pouquinho mais que isso foi uma tentativa de ganho político e tal. Isso é bem engraçado, né? Isso é bem o perfil da cidade versus o Brasil como um todo, né? O carioca é mais sanguíneo, é mais confiante, Colérico. mais determinado, mais colérico. O brasileiro é mais cínico, sabe? O Brasil é um pouco desconfiado e melancólico, né? A gente esqueceu isso por causa do axé e tal, mas é verdade, cara. Pois é. E aí você vê, nos últimos 3 meses, se você testemunhou um crime, 3/4 dos brasileiros disseram que não, enquanto no Rio a gente já viu 3/5 disseram que sim, né? Então, aula de fração aí pra galera que ficou pra trás. Enfim, aqui é sobre se você mora na favela ou não. E aqui, de modo geral, como você avalia a criminalidade na sua cidade, o Rio avalia muito pior do que o Brasil como em média, né? Então, o Brasil como um todo é mais regular. Mas você vê, o alto é maior do que baixo e muito alto é maior que muito baixo. Cara, depois, tipo, nessa onda, assim, última e tal das coisas, eu lembro, cara, de ver uns documentários, assim, sobre países em guerra civil, sabe? Síria, Líbano e tal. E aí você vê sempre filmagens de gente vivendo normal. Né? Tipo, tem muita filmagem da Guerra Civil Libanesa. Você vê lá, cara, os clubes lá de piscina em Beirute, os milionários libaneses lá, pô, pegando sol e tal, e o país em plena Guerra Civil. Pois é. É isso, né? Meio que o carioca meio que já vive assim. Pois é. E com relação a sentir medo de sair de casa, o brasileiro tem menos medo de sair de casa do que o carioca. Mas mesmo assim, né, cara, 43% de sentir medo é muito alto de qualquer maneira. Pô, cara, pensa que é um estado, um país bem grande, né? Bem diverso. Tem a boa parte dele que é altamente funcional também, né? Tem boa parte que é bastante funcional também, mas de qualquer forma. Sim. E com relação a se julgar se os caras são criminosos ou não diverge muito do Rio pro Brasil. No geral, né? No geral, mas, cara, é isso, né? Eu diria que a grande notícia dessa pesquisa é, cara, se você mora numa favela, seja no Rio, seja no Brasil, sabe? Como um todo, você é a favor de, mano, operações que botam pra fuder com o crime, cara. Sabe? Então pois é, vamos encerrar o episódio nessa, né, pessoal? Muito obrigado. Esse foi o Náutico Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.nauticoclasse.com.br. Lá tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. Tem 2 planos, um de 12 e outro de R$25 pra você ter acesso ao
NC shows exclusivos, o NC Plus são nossos ensaios exclusivos também. E o programa de perguntas e respostas, então, por favor, apoie o nosso trabalho entrando lá no site. Exato, a gente faz live na Kik, meio-dia, segunda a sexta-feira, o link tá na descrição. E no segundo Twitter, no meu @pessoa A99. Meu @novosclasses, eu roubei do pessoa. Muito obrigado. Valeu.